Fala galera, tá começando mais um podcast Travessias e hoje o tema vai ser o estilo na psicanálise. Pensando nisso, queria convidar o Bergson. O Bergson Paulino, ele é psicólogo pela Universidade de Fortaleza, psicanalista e supervisor clínico atuante na cidade de Fortaleza há 10 anos e membro fundador da Litoral, uma escola de psicanálise de Fortaleza, né? Eu sou o Merli Magalhães, eu sou uma pessoa branca, transmasculino, uso óculos, tenho cabelo curto, cacheado, estou vestindo uma camisa. Atrás de mim tem quadros, uma estante de livros, plantas, e é isso. E aí, para começar, antes de passar a palavra para você, Bergson, uma das coisas assim que eu acho bem interessante que o Lacan traz para pensar o estilo é de como que ele fala do próprio retorno ao Freud, de que tem em si uma questão da verdade que se manifesta nas revoluções, né, em torno da cultura. E de como que, para transmitir isso, é algo que se ocupa a formação analítica. E nisso está um estilo, né? É uma das coisas que ele traz assim, no texto da Psicanálise e seu ensino, que eu acho que seria um engate aí inicial para a gente conversar. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite. Algumas tentativas falhadas, né? Conseguimos aqui nos reunir para conversar um pouco. Eu sou um homem branco, tenho barba, estou com uma blusa off-white. Atrás de mim tem uma estante com livros, tem um ukulele, tem um violão, tem uns quadros, né, com a cara do Freud e do Lacan, tem uma pequena estátua que eu gosto bastante. Enfim, eu acho que isso define a descrição. Mas essa questão do retorno a Freud é interessante. Né? Acho que a gente pode brevemente pensar em que contexto histórico isso surgiu. Né? Por que Lacan sentiu essa necessidade, aí, entre aspas, né? Por que ele pensou, né, que se deveria retornar a Freud? Né? Porque o retorno a Freud basicamente não é retornar às respostas freudianas, né? As respostas que o Freud deu em suas descobertas, né? Mas pensar, retornar as perguntas que Freud fez. Os pós-freudianos, né, que são aqueles que Lacan chama de filósofos, né, tem um texto chamado, se não me engano, Respostas a Estudantes de Filosofia, algum desses textos aí dos outros escritos, ele fala, né, os filósofos ingleses, porque não são psicanalistas. Aliás, isso está no Seminário 23. No Seminário 23 ele fala isso. Eu não posso chamá-los de psicanalistas, né, porque não são, são filósofos. E aí, esse retorno a Freud, ele acontece, né, no contexto dos pós-freudianos, que cada um ali ia fazendo a sua psicanálise, ia fazendo o que dava na telha. E aí Lacan pensa justamente a questão do estilo a partir daí. Porque alguém pode pensar, tá, mas se os pós-freudianos pegavam a psicanálise e faziam cada um a seu modo, isso é o estilo do psicanalista. Só que não é isso. Não é isso que é acontecido. Porque a gente pode ver que a psicanálise ela tem alguns axiomas. Existem alguns axiomas da psicanálise que a gente não tem como abrir mão, né? Como, por exemplo, em qualquer saber aí, científico, qualquer discurso que se coloque aí no campo da ciência, como, por exemplo, o inconsciente, a pulsão, transferência, são axiomas, não conceitos que a gente não tem como abrir mão na psicanálise. E um dos conceitos, né, por exemplo, que Lacan via que era totalmente desvirtuado ali pelos pós-freudianos, cada um fazia o que queria, é o conceito de pulsão de morte. Então, isso que os pós-freudianos faziam não era necessariamente um estilo, mas era uma desvirtuação de um campo teórico. Desvirtuação de um campo teórico que não respeitava certos axiomas. Então, o que Lacan faz com esse retorno a Freud? Ele traz epistemologias, né? Vê que o Lacan ele não coloca nada de pessoal dele, né? Não coloca assim no sentido de pessoal que eu digo de indivíduo mesmo, de pessoa, de alguém ali concebido humanisticamente, se é que eu posso falar assim. Ele traz novas epistemologias, né, como a linguística, a matemática, a lógica, a topologia, para pensar a psicanálise e o modo como Freud articulou
os conceitos analíticos. Por exemplo, por que o inconsciente é um não saber? É que o inconsciente não necessariamente são as profundezas ou o subconsciente que estaria embaixo do inconsciente, por baixo, desvelado, né? Mas de que o inconsciente é um não saber. Que medida isso é atestado aí na teoria freudiana? Em que medida isso a gente pode verificar com outras epistemologias? Então Lacan ele reivindica essa questão do retorno a Freud como um estilo mesmo. Talvez o retorno a Freud seja o estilo de Jacques Lacan. E a gente já pode ir começando assim, a pensar, né, nesse conceito de estilo. Né, o que seria o estilo aí? O que Lacan traz como estilo? A gente pode pensar de saída, de início, que o estilo não é o homem. Né, que Lacan começa falando aí já no início dos escritos, né? Na abertura da coletânea dos escritos, o Lacan diz, né, que o estilo não é o homem, mas aquilo que lhe falta. Então, eu me lembro do que ele falou, né, que a única invenção... Lacan, em alguns momentos, ele é modesto, ele tem uma certa modéstia que eu acredito que seja um pouco falsa, mas ele às vezes ele tem uma modéstia interessante, que ele diz, né, a minha única invenção foi o objetuar. O único conceito, a única coisa que ele inventou para a psicanálise foi o objetuar. Então, o estilo do psicanalista, ele tem mais a ver com o objetuar do que propriamente com a pessoa do analista, com aquilo que o analista pode oferecer, digamos assim, para o laço social, em termos humanísticos. Né? Por que eu estou falando humanísticos? Eu lembro de um texto muito bom, muito interessante, chamado A Psicanálise Verdadeira e a Falsa. Lacan começa já chutando a porta, né? Esse texto, ele diz assim, que a psicanálise verdadeira, né, é aquela que leva em consideração, que preconiza, digamos assim, a relação do homem com a fala. É interessante, a psicanálise verdadeira preconiza a relação do homem com a fala. Veja, a psicanálise ela não é nem humanismo, porque ela não está vendo o homem, a questão não é essa, não é achar a essência, o ser do homem, e nem é linguística, para ver as características, as regras fundamentais aí da fala. Então a psicanálise não é nem humanismo e nem linguística. A psicanálise é outra coisa. Ela não vê o homem isoladamente, não vê a fala isoladamente. Ela vê a relação entre, né, entre esses dois entes aí, essas duas entidades. É isso, né? A psicanálise ela pensa, ela vai atrás de pensar muito mais sobre o campo, né, de conceitos que estão aí negativizados, objetuar, o gozo, a falta, o desejo, o inconsciente, do que propriamente, né, conceitos que se colocam aí como como humanísticos, né? Por isso que eu uso esse termo humanística, por exemplo, indivíduo, né? Consciente, eu, ego, eu. A psicanálise, ela, apesar de admitir esses conceitos, né, e articular esses conceitos, não é isso que ela trata aí como um fundamento. E daria para pensar em conjunto disso que você traz, né? De como que o homem fala, mas que ao mesmo tempo não é humanístico nem a linguística, mas o conjunto. E aí eu pensei inclusive também a relação, né, do sujeito com o outro, que é Sim. algo que o Lacan fala bastante, né? Que é algo que tem bastante uma ênfase, né, no estudo da psicanálise. Sim. Na verdade, sobre a questão da fala, a gente tem vários textos, né? Tem o Função e Campo, tem o Discurso de Roma, tem o Instância da Letra, tem o Radiofonia, são textos aí, obviamente isso também está diluído aí durante o ensino de Lacan, nos seminários, são textos que ele trata da fala, né, do que seria a fala vazia, fala plena, mas o interessante é que Lacan retoma, né, talvez esse seja, né, um dos pontos principais aí,
Lacan retoma a função da fala, que é isso que os pós-freudianos perderam. Os pós-freudianos estavam muito mais preocupados, né, em analisar as resistências, de fazer um certo embate ali com o analisando, um certo embate, um certo combate, uma certa queda de braço, para que o eu do analista se sobreponha, né, para que o analista vença um determinado embate ali que é colocado. E o Lacan ele traz de volta, ele retorna, né, essa questão da função da fala. Eu lembro muito da paciente do Freud, né, acho que é a Amy Von N, que solicita ao Freud, né, eu quero falar, eu gostaria de falar. Então, o que seria, né, essa função da fala? O psicanalista verdadeiro, né, o psicanalista da psicanálise verdadeira, ele sabe que quando alguém fala ali, por exemplo, tem um paciente ali, tem uma pessoa na sua frente, né, deitado no divã, na poltrona, ali na tela do computador, né, ele sabe que tem uma pessoa, que tem alguém, né, que tem ali um corpo atravessado por significantes, mobilizado por significantes, alguém que tem uma história de vida que é uma história de vida que não começou no seu nascimento. A história, a nossa história, ela começa antes de a gente nascer e a nossa história muitas vezes termina até depois que a gente morre. Né? Porque para Lacan a morte é ser esquecido, né? A morte não é a morte do corpo. Quando a gente morre, vai ter o nosso nome em algum lugar ainda, nem que seja na lápide, nem que seja no obituário, nem que seja lá no cartório escondido, num livro escondido, atestando, né, que a gente nasceu, a certidão de nascimento. Então, quando a gente escuta alguém, um analisante, um paciente, o que quer que seja, que o nome se dê para isso, a gente sabe que existe um outro ali que está mobilizando essa fala. Porque Lacan diz, né? Ça parle. Isso fala. Eu faço essa brincadeira, né? Psicanalista verdadeiro. É esse psicanalista que sabe que quando alguém fala, é o outro que fala ali por ele. Né? O que eu quero dizer? O significante, a palavra, os termos da língua formalizam o sujeito, formalizam o nosso sofrimento, formalizam o modo como a gente se relaciona com os pequenos outros aí, os semelhantes. Perceba que Lacan sempre, talvez esse seja o estilo de Lacan, e ele sempre pede para a gente não imitá-lo. Eu já trago outra questão sobre o estilo. O estilo não é imitação. Não adianta. O estilo do psicanalista não é você pegar um chale, chicol, colocar no pescoço e fazer uma cara meio blasé, não é você colocar um blazer e um óculos redondo e preto e fazer uma cara meio blasé com um cigarro entre os dedos. Estilo não é isso. Isso é moda, né? Você fala de estilo, né? A gente fala de estilo, lembra daquela propaganda. Você tem seu estilo, a Renner tem todos. Isso é moda, né? Justamente, você tem seu estilo, a Renner tem todos. E a questão é a seguinte, eu nem tenho meu estilo, no sentido de que eu não domino o meu estilo. Por isso que eu não tenho como imitar. Por isso que eu não posso. Eu adoro aquele psicanalista, adoro fulano de tal, massa. Eu vou tentar ser como ele, eu vou tentar fazer um trejeito, eu vou tentar fazer tentar ali fazer uma certa performance. Estilo não é performance. Porque o estilo é o que a gente tem, mas que a gente não domina. E veja só, tem um texto muito bom também, chamado Joyce o Sintoma. Tem dois textos Joyce o Sintoma, na verdade. Um está lá nos outros escritos e o outro está lá no Seminário 23. No finalzinho do Seminário 23 da Zaha, o que eu estou me referindo é esse do Outros Escritos. O Lacan diz assim, nós temos um corpo, nós não somos um corpo. E ter é fazer alguma coisa com. Ou seja, ter um corpo é fazer alguma coisa com esse corpo. Então, ter um estilo não necessariamente é dominar o estilo. É fazer alguma coisa com isso. Então, se a gente pensa que o estilo não é o homem, mas aquilo que lhe falta, a gente pensa, né, que o estilo é algo também, se eu posso dizer assim, negativizado. Que a gente está circulando ali em torno de um buraco, em torno de uma borda, e de que isso a gente não controla. Que não adianta a gente tentar imitar, que não adianta a gente tentar fazer um trejeito, uma coisa, um espetáculo, enfim. Isso me lembrou
ao que falam, né, ao mais conhecido, assim, faz teu nome, uma forma, né, de pensar um estilo aí. Eu Sim, acho interessante isso, que é algo que surge um tanto, assim, em analistas de informação, né, você vê bastante pessoas que chegam no consultório, colegas comentando sobre uma questão, né, como é que eu vou fazer meu nome, como é que eu vou ser reconhecido, como é que eu vou ser visto, como se buscasse, né, um modelo a ser sim, seguido. E sim. aí você traz isso que o Lacan já colocou, é bem interessante, que eu estava pensando nisso também, que ele fala, né, façam como eu, não me imitem. Então, é interessante porque tem outros autores que inclusive falam, né, como ter uma identidade começar a ser formada, vamos dizer assim, através de uma imitação, né? Pensando nessa comparação da identidade com o estilo, não sendo a mesma coisa, mas de como que está relacionado, né? E pensando, por exemplo, né, de como que a idealização, esse ideal do eu, é uma certa forma também, né, de se comparar com esse estilo, com uma forma de ser, né, defrontada aí com o eu ideal, e que eu fico pensando, né, de como que acabamos se identificando, né, com um pouco de cada um que a gente vai conhecendo, além de pai, mãe, família, outras pessoas ao redor, tanto assim como a sociedade é, a cultura, né, o ambiente que a gente está, mas que é impossível, né, ser uma cópia, é impossível ser o outro, mas que ao tempo todo você vê muito sujeito se deparando com isso, né, de colocando esse outro como um ideal de quem eu quero ser, de quem que, enfim, eu acho isso muito interessante, né? Mas de como que é difícil suportar esse estilo real, esse eu real de ser, né? Que não é imitando, e sim uma forma de ser criativo, né? Que é algo que o Lacan mesmo fala, né? É como um ato do analista, que é um ato criativo, né? Não tem como você repetir aquilo que você já fez. Que é sempre, né? É, ali na hora, no que serviu no momento, né? Não tem como repetir, fazer o mesmo para outro paciente, para outro momento. Eu acho que isso até é natural. Né? Acho que psicanálise a gente não pode usar isso, é natural, não existe mais. É orgânico, digamos assim. Essa coisa, né, de pessoa que está começando a atender, que está, né, começando a estudar psicanálise, buscando aí autorização, na medida em que o analista autoriza-se de si mesmo. Eu acho que isso é natural, aparecer, né, essa coisa, eu quero ser que nem fulano, quando eu crescer eu quero ser assim. É interessante que isso apareça na medida que, quando isso aparece, isso precisa cair. Essa identificação, que obviamente tem mais a ver com o imaginário do que qualquer coisa, tendo que a Butler fala, né, dessa questão da identificação, da identidade. Isso eu aproximaria mais com o estádio do espelho, né, a partir dos processos identificatórios, que são imaginários mais que a apresentação desse imaginário, né, é simbólica, digamos assim. Né? O desfecho desse imaginário é simbolizado, né, é simbolizável. Mas essa coisa do estilo é importante, né, que a gente tenha essas identificações. Eu acho até saudável, em certo ponto, ter essa coisa de querer imitar, mas de que é importante que isso vá caindo. A própria análise, o próprio percurso, a própria formação, o dia a dia da clínica. A gente tem muito isso. Eu vou fazer aqui intervenção, eu vou lacrar. Essa intervenção aqui, você fala, quando você vê, parece que não aconteceu nada, né? Você pensa que fez ali uma grande coisa, fez ali uma grande pirotecnia, e o paciente simplesmente, né, não dá ali nenhuma indício de que aquilo ali foi uma grande coisa. Então, isso é natural, né? Que isso apareça, que vai conhecendo pessoas, e é importante que isso vá caindo. Porque o estilo, ele é aquela coisa de você mirar, você tem que mirar na onça para acertar na mosca. Se você quiser acertar na mosca, você não vai acertar. Quanto mais a gente tenta acertar a mosca ali, mais a gente vai errar. Mais a gente vai tirar em outro lugar. Então, o estilo é isso que eu vou constituindo meio que sem querer. É o que vai aparecendo
na formação do analista. E, obviamente, que o estilo ele tem a ver com a análise. Lacan diz, né, que a formação do analista, né, ela passa aí ela passa aí por essa passagem de psicanalizante para psicanalista, que ele diz o seguinte: essa passagem é uma porta, né, cuja dobradiça é o sujeito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na minha clínica, o sujeito que me atravessa, né, o sujeito que eu lido ali na minha análise vai aparecer? Não, não necessariamente, não é isso. Mas que existe algo que se conserva aí nessa passagem de psicanalizante para psicanalista, que não é necessariamente o sujeito, mas a condição de sujeito que é inerente ao homem. Ou seja, qual é a nossa condição de sujeito? É de sermos assujeitados à linguagem, à fala, o significante, a primazia do significante. Ou seja, a condição de sujeito é suportar a fala, que é uma coisa que o neurótico, que é um ponto em comum, né, entre o neurótico e o psicanalista. Sobretudo quando a gente fala do psicanalista. Então, esse estilo a gente meio que vai colhendo aí durante o percurso, né, e meio que sem querer, meio desavisado. Uma outra coisa, né? Se quiser passar para um outro tópico, alguma coisa. Mas outra coisa que eu lembrei é sobre a questão da transmissão da psicanálise. Tem todo um lance sobre matema, a transmissão da psicanálise se dá pela via da matemática e tal. Mas é interessante a gente pensar a questão da transmissão, é que a transmissão é justamente esse saber, né, que é transmitido, esse saber que ele passa aí, ele consegue atravessar alguém justamente de maneira não intencional. O psicanalista, quando ele transmite algo, ele não está fazendo aquilo ali conscientemente, intencionalmente, deliberadamente. Acho que o grande desafio para um psicanalista, para quem está iniciando, e até para quem está já num bom tempo de percurso, é se dar conta disso, de que poucas coisas são deliberadas. Que a gente calcula, e quando a gente vai ver a posteriori, vai ver o resultado, não foi aquilo que a gente calculou. E assim, eu não estou dizendo que é para fazer intervenção à torta e à direita, sem pensar, no sentido assim, sem pensar no sentido de ter um certo plano de ação, de falar qualquer coisa. A gente não pode falar qualquer coisa, pode falar uma coisa qualquer. A gente fala ali dentro daquela lógica, está sendo operado ali pela fala. Mas a gente calcula, eu brinco dizendo que assim, na psicanálise, o cálculo que a gente faz 2 mais 2 nunca é 4. 2 mais 2 igual a 5. 2 mais 2 igual a 3. Mas 2 mais 2 nunca é 4. Né? Porque é um cálculo aí que a gente, né, sempre chega em outro resultado. A gente sempre chega num outro ponto. Muito interessante isso. Eu fico pensando, inclusive, de como que ocupar essa função, né, de analista tem a ver com uma forma de suportar a falta que é para todos, né? Que é para todo sujeito Sim. que está ali implicado. De como que essa função consiste também em escutar o que é impossível de dizer, na medida em que não é possível dizer tudo, não é possível dizer toda a verdade, né? Uma coisa que o Lacan fala que eu acho muito interessante. E outra coisa que me vem muito também é pensar em como ter essa estética e como estilo em vista nos tempos de hoje, né? Pensando nas subjetividades de hoje, de como que, né, chega muito assim para mim, de como que muitos analistas acabam dando falas muito violentas, muito opressivas, assim, que faz com que, né, os analisantes procurem outros, né, procurem outras formas ali de, de serem escutados. Né? E muito se vai, inclusive, né, para uma via transferencial identificatória, mas principalmente, assim, pensando pela minha experiência de uma maneira de se sentir mais seguro, né? De sentir que realmente vai ser escutado sem ser julgado, sem ter uma moral ali,
que passa muito por um cunho conservador, nesse sentido. Queria saber como que você vê isso, né, Bergson, hoje em dia, de como que ter um estilo de um psicanalista, uma estética de existência, aí, como Foucault ele já trouxe como um modo de vida, em que é pautado numa ético-política, em que a gente precisa, de alguma maneira, a voltas, né, em torno das questões da sociedade e da cultura, né, Sim. de como que tantas coisas hoje são muito mais urgentes do que há muito tempo, porque foram mais manifestadas, vamos dizer assim, né? Aí pensando, né, realmente de como o racismo, a transfobia, o sexismo, o machismo, enfim, aparecem muito hoje na clínica, né? Coisa que não se falava tanto, vamos dizer assim, tanto em Freud quanto em Lacan, assim, mesmo já existindo por outros analistas que falavam, mas que através deles não circulava tanto, né? Essas violências assim tão nomeadas, né? Que inclusive eles mesmos já tiveram falas muito violentas em torno disso. E aí, como que a gente pode pensar, né, esse estilo hoje de um psicanalista em torno dessas questões? Bom, isso é muito interessante. Né? O que seria a estética, né, de um psicanalista? A gente fala muito na ética, agora na estética, né? Tem a ética na estética, né, também. Tá embutida aí, né, na estética. O que eu penso é que o analista ele tem que estar atento ao seu tempo. Ele tem que estar atento à própria lógica subjetiva. Ele precisa vivenciar, experienciar, experimentar. Ele precisa entender que todo mundo, cada ser falante, né, cada um tem a sua história e que essa pessoa é engendrada por significância. Essa pessoa ela é causada por significância. E o próprio analista, né, ele também é causado por significância. Quais são os significantes que causam, que engendram o psicanálise? Os significantes da psicanálise. Que aí a gente fala na ética, a gente fala do desejo do analista. Então, o psicanalista, quando ele não está atento à sua época, quando ele não está atento aos modos de produção de sujeitos, aos modos de causação subjetiva, né, que acontecem no nosso tempo, quando ele está desatento, é isso, quando ele está desatento da sua própria análise, no sentido de pensar que a ética, né, muita gente fala a ética do desejo. Eu gosto de pensar, né, que a ética é a ética do inconsciente, que a ética é essa ética do sou lá onde não penso. E isso é complicado, porque se o cara está desatento à psicanálise nesse sentido, ele está desatento ao que Lacan diz, né, que o objeto da psicanálise é o sujeito do inconsciente. O objeto de estudo, onde a psicanálise incide, é sobre o sujeito, que o discurso científico foraclui. Né? Tem a discussão, o discurso científico foraclui o sujeito, ou foraclui o sujeito enquanto verdade, é praticamente a mesma coisa. Então, a ciência foraclui o sujeito enquanto verdade do discurso, e a psicanálise traz o sujeito de volta. Então, como é que pode um psicanalista opressor, agressivo, transfóbico, racista, fascista, isso não existe. Isso não existe. Então, essa questão da estética, né, eu acho que se apresenta para pessoas que estão desatentas. Né, certas estéticas, no caso. Né, se apresenta para pessoas que se autorizam, se dizem analistas, que são desatentas. Você A diz sua como época. se não fossem analistas, pensando naquilo que você voltou antes também, uma psicanálise verdadeira ou falsa, né? Não É, seriam psicanalistas verdadeiros, entre as verdadeiros. É. aspas, né? Eu tenho uma colega de escola que ela esses dias eu acho que ela completou 79 anos, quase 80 anos. Né? Imagina a experiência clínica que ela tem, né, de escuta. Eu aprendo muito com ela. Uma vez ela disse na escola, ela disse o seguinte: ninguém pode chegar e dizer para, né, olha, você não é psicanalista.
E eu fiquei... De pronto eu discordei dela, sabe? De pronto eu discordei. Assim. Mas se eu não concordar, se for uma coisa muito discrepante, eu posso dizer. Aí eu fiquei pensando aquilo, né? É bom essas frases em que as pessoas soltam e isso vai causando a gente, né, conforme o tempo passa. Eu fiquei pensando, tá, eu não posso dizer. Mas assim, o, o que acontece? Como é que se dá esse reconhecimento do psicanalista? Ele diz, não, o analista autoriza de si mesmo e de alguns outros. Né? Quem são esses alguns outros? Os colegas, são os pacientes, o supervisor, é o analista? Quem são? É a família? É o laço social? É o lugar? É o hospital? É a escola? É o CAPS ali onde o analista trabalha? Quem são esses outros? Os outros, eles são quaisquer outros. Eles estão no laço social, estão no campo do outro. E eu fiquei pensando nisso, eu digo, por que eu não posso dizer que fulano não é psicanalista? Porque ele é psicanalista para alguém. Ele é psicanalista para um paciente. Eu acho que a gente pode dizer que ele não é um psicanalista verdadeiro. Às vezes, ele naquele momento ali específico, com o paciente dele, ele faz a função analítica e ali tem uma transferência e ali se dá uma análise. Às vezes. Mas eu acho que no máximo a gente pode, né, pensar nesse não reconhecimento de que ali há a prática de uma psicanálise verdadeira. Certo? Se por exemplo, um psicanalista sei lá, homofóbico, como é que você pode reconhecer ali que ali há uma prática analítica, que ali há uma escuta? E a gente sabe que dentro da própria psicanálise, dentro de textos freudianos, né, dentro de alguns apontamentos lacanianos, alguns comentadores, a gente vê, né, muitos argumentos sobre, né, algumas questões, especialmente essas questões relativas ao sexo, relativas ao gênero, relativas a isso, né, que fervilha, que borbulha hoje nas discussões aí do nosso lado social, da nossa época. A gente sabe que tem discussões dentro da psicanálise que a gente poderia qualificar tudo isso. E a gente vê que com o aparecimento, com a chegada, né, desses discursos, e aí eu acho que a gente já pode articular um pouco com a questão do estilo também, a chegada desses discursos na psicanálise, de fazer, não a psicanálise, tá, mas os psicanalistas, né, de fazer os psicanalistas pensarem sobre seu fazer e sobre como, né, o que escutar, como é que a gente pode pensar essas pessoas, né, que trazem essas demandas, essas questões, e que são, digamos assim, subprodutos aí do discurso. Porque todo neurótico é um subproduto do discurso. Todo ser falante, todo psicótico, todo perverso, todo ser falante, ele é um subproduto do discurso. Então, muito importante a chegada, né, dessas discussões e que a psicanálise entre nessas discussões para a gente poder pensar, de fato, o que seria essa estética, o que seria não responder por um discurso violento, de opressor, opressivo, né, para o sujeito, né, porque o sujeito a gente precisa escutá-lo. Né, precisa escutá-lo e engendrá-lo ali na sua origem, ou seja, engendrá-lo no significante. Então, por exemplo, se chega uma pessoa, sei lá, uma situação hipotética aqui, uma pessoa trans, e a pessoa vai trazendo ali sua queixa, e eu como psicanalista, né, eu vou querendo, vou começar, vou querendo saber por que ela é trans, vou querer saber por que, como ela chegou nisso, que dela. Não, a gente escuta o que ela fala. Não importa assim, não importa, o modo como ela se coloca ali em relação ao gênero, à sexualidade, ao laço social, nesse sentido. A gente vai escutando a queixa, o sofrimento. Por que você se tornou isso? Me diga, a sua infância, porque você tentar fazer uma psicossíntese. Eu estou usando essa questão trans porque é algo que aparece muito nas discussões hoje, mas pode ser várias outras coisas. Eu estava assistindo algum programa de televisão, eu não era nem, acho que eu não estava nem na faculdade nessa época, e tinha algumas travestis falando, e elas falando alguma coisa assim, eu vou no posto de saúde, as pessoas pensam que eu estou indo no posto de saúde para fazer teste de DST.
caso a gente chama IST. Se eu estou indo buscar teste de AIDS, indo buscar camisinha. Gente, eu sinto dor de dente. Eu tô com uma, né? Eu tô com problema gástrico, eu tô, sei lá, tô com dor de cabeça, enxaqueca. Então, se o analista ele reproduz esses discursos, que analista é esse? Que psicanálise é essa? E eu fiquei pensando aqui, né, de que o estilo ele passa por isso também, por essa atenção ao discurso. A gente não pode estar desatento em relação ao discurso. Né? O estilo seria essa função poética do discurso. É o modo como a gente engendra o discurso na nossa fala, na nossa escuta, no nosso fazer, na nossa prática, né? Para escutar o sujeito. Não sei se eu consegui, não sei se eu consegui responder à altura da sua pergunta. Sim, sim, achei ótimo. Acho que é sobre isso mesmo. É muito perigoso, né? Ao ponto que eu fico pensando ao mesmo tempo em que ninguém tá isento, né, de não reproduzir alguma norma, alguma opressão, alguma Sim, violência claro. de alguma forma. Eu acho que é como se a gente comparasse, inclusive, com a própria questão da falta, né? Ela tá para todas as pessoas, tá para todos os Sim. sujeitos. É. Eu acho E isso só muito um importante. ponto, Merlin. Eu vejo psicanalistas, né? Não, eu já terminei minha análise. Não, eu cheguei, já tô ok. Assim, tá tudo certo. Já atravessei a fantasia, atravessei minha fantasia fundamental. E a pessoa, sem se dar conta, ela vai reproduzindo ali falas, discursos, posições, né, que subjugam, né, os outros. E eu falo isso muito na minha experiência de escola. Se quer aprender o que é psicanálise, vá para uma escola de psicanálise, vá para uma instituição. A gente aprende muito. Costumo brincar dizer que a psicanálise ela não está nos livros, ela não está nos manuais. A psicanálise, esse manejo, esse jogo de cintura, a gente aprende de fato na experiência com o outro. Experiência aí com os pares, com o laço social, com esse campo do outro na prática, no ato. Eu considero também até a própria experiência fora de instituições, como tem muitos coletivos hoje, formas de pensar, né? Uma Sim. continuação, uma extensão. E outra coisa assim também que fiquei pensando, né, para finalizar aqui, de como que a gente precisa, né, ocupando essa função de analista, seguir uma ética que eu acho fundamental, tanto na psicanálise, no meio, né, numa teoria social ali um tanto mais implicada talvez do que muitos psicanalistas, porque também acho que já está na psicanálise, apesar de tentarem segregar isso, de como é do desejo, né, e de como que isso diz muito, né, de escutar, como que a gente escuta esse sujeito que é do inconsciente através, senão, dessa ética, Uhum. como é uma forma, né, de pensar como a gente poderia mais atrapalhar, impedir o sujeito a chegar nesse ponto, a chegar, Sim. né, a descobrir qual que é seu desejo, qual que é suas questões, qual que é a sua angústia, enfim, várias questões que atrapalham pelo simples fato da gente não escutar, né, como deveria. Um psicanalista que não escuta. Um psicanalista que não escuta não existe, é real. É da ordem do real, é impossível. Ele existe, ou seja, não tem qualquer ordem de existência na realidade. Kant diz, né, acho que cenário 11, o desejo, não nomeamos um desejo, nós o circulamos. Circula um desejo, no máximo chega na borda, mas penso que o desejo é esse abismo, é esse penhasco que a gente fica de cara para ele, mas que a gente não pode se jogar. A gente não tem como ter essa queda, porque o desejo é sempre desejo de outra coisa. A gente pula, né, nesse abismo e cai em terra firme de novo. Porque a gente pensa que chegou no desejo, mas a gente vê outra coisa. Pulando de galho em galho, né? Desejo é isso. Eu acho interessante, se traz como um abismo, eu penso como uma prisão, né, que a gente não consegue se livrar dele. Quando a gente acha que está descobrindo, na verdade a gente já não deseja mais. Entrar como abismo porque é esse buraco, né? Essa falta, esse vazio aí, né? Que a gente quer se jogar, mas não pode, não consegue. E a gente se joga achando que se jogou e poderia estar em terra firme novamente. É outra coisa já. Eu acho que o desafio
Pra gente, os psicanalistas, ainda mais em tempos aí de Instagram, tempos aí de redes sociais, né, de neoliberalismo aí galopante, né, é pensar, né, que o nosso fazer ele tem esse propósito de circular aí o desejo, o buraco, isso que é negativizado, né, e de como a gente vai colocar nosso estilo, nossa marca, essa particularidade, isso porque é isso, né? O estilo é particular, o que há de mais particular, singular ali do analista. A gente não ensina, ninguém ensina ninguém a ser psicanalista. Não tem como chegar para você e dizer, olha, faça isso que você vai ser psicanalista. Vai ser, entre aspas. Isso não existe. Por isso que Lacan diz, o analista autoriza de si mesmo. Então, eu acho que o desafio hoje é a gente pensar como é que a gente mantém nosso fazer, nosso estilo, nossa prática, mesmo com tempos que nos colocam tanto à prova, nos coloca tanto, né, tantas questões, e a gente se vê às vezes preso, né, como você diz, preso em alguns discursos, alguns significados que a gente não consegue ser criativo na clínica, na nossa prática, a gente não consegue às vezes escutar. E óbvio que isso sempre aparece, né, porque é da transferência. A contra-transferência, ela está de mãos dadas ali com a transferência. A contra-transferência é a irmã gêmea da transferência. Então, assim, já tem a dificuldade própria dos tratamentos em si. Toda transferência impõe suas dificuldades. Então, já é um trabalho difícil. Então, no nosso tempo, esse bombardeio discursivo, esse bombardeio neoliberal, bombardeio de imagens aí, como a gente mantém nosso estilo, né? Como a gente mantém uma certa serenidade que a gente não pode perder. Porque se a gente viver angustiado, né? Se a gente se angustiar demais, a gente vai se angustiar, claro que vai. A angústia ela não pode nos movimentar nesse sentido. A angústia ela nos movimenta de fazer a gente, né, fazer as coisas. Perfeito, é uma grande questão. Te agradeço, Bergson. Foi muito bom falar com você. Queria agradecer ao convite, né? Espero que a gente possa encontrar também outras oportunidades. Mas, enfim, lá dentro. O que existe durante uma travessia é uma passagem e ela se faz em arte. Travessias é um podcast para falar sobre psicanálise, interseccionalidade, política, saberes tradicionais, meio ambiente e tudo o que mais se cruzar. Aqui quem fala é Emerli Magalhães, eu sou psicanalista e mestrando em educação pela UERJ.